Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 331. O preço dos diamantes. A região onde os clãs Ygritte e Fuxes viviam era chamada Davor. Os Fuxes operavam principalmente em uma rede de minas conectada ao abismo de Davor, o mesmo local onde a equipe de Lan havia lutado recentemente. Um de seus túneis servia como saída do campo de batalha. O clã Ygritte, por outro lado, administrava algumas minas independentes. Alguns de seus membros também cultivavam cogumelos subterrâneos, caçavam na floresta do Pinheiro Negro e se dedicavam a outras atividades, o que lhes proporcionava um meio de vida mais diversificado do que o dos Fuxes. A missão de Lan era trabalhar com os anões de ambos os clãs para erradicar os ninhos de monstros perto de seus assentamentos, garantindo que os anões viajantes não corressem mais perigo. Entretanto, quando chegou a hora de elaborar estratégias, o clã Ygritte fez uma sugestão inesperada. Para ser sincero, nosso clã não foi tão afetado pela recente onda de monstros, disse o líder do clã Ygritte. Os monstros espalhados aqui e ali não são nem de longe tão problemáticos quanto os enxames que saem do abismo de Davor. Vossa Graça deveria concentrar seus esforços em ajudar os Fuxes. A humildade atípica em suas palavras chocou não apenas o grupo de Lan, mas também os anões Fuxes. Os anões do clã Fuxes olharam para o líder do clã Ygritte com profunda suspeita, convencidos de que ele estava tramando algo. Como até mesmo o líder do clã Ygritte havia tomado a decisão, e nem mesmo Gabor conseguiu dissuadi-lo, Lan e os outros não tinham motivos para discutir mais. Assim, Lan liderou a maior parte de seu esquadrão para se juntar ao clã Fuxes em sua expedição ao abismo de Davor, enquanto Geralt levou uma pequena equipe para ajudar o clã Ygritte em seu próprio expurgo. Mesmo que apenas por precaução, eles poderiam pelo menos fornecer alguma experiência em caça a monstros. Acho que tem algo errado, murmurou Geralt, puxando Lan de lado antes que se separassem. Mesmo que os anões do clã Ygritte tivessem a sorte de sofrer menos nas mãos de monstros do que os do clã Fuxes, ainda assim não faz sentido. Dada a forma como esses dois clãs se tratam, é impossível que sejam tão generosos. Quem em sã consciência recusaria reforços, especialmente para entregá-los ao inimigo? Eles deveriam estar se esforçando para ter mais pessoas do nosso lado, acrescentou. Mas eles já pediram reforços do Monte Carbono antes. Lan franziu a testa. Geralt, em todos os seus anos como caçador de monstros, você já viu uma situação em que alguém assina um contrato e o retira no último momento? O Lobo Branco pensou por um momento antes de responder. Muitas vezes. Se estamos sendo otimistas, é porque os monstros desapareceram por conta própria, e não há mais necessidade de caçadores. Mas se não estamos, significa que alguém precisa desses monstros para alguma coisa e não quer que cheguemos muito perto e estraguemos seus planos. Algum desses casos já lhe causou problemas? Se eu me virasse e fosse embora, nada aconteceria. Não temos essa opção, suspirou Lan. Se for a segunda opção, o que o clã Ygritte ganharia mantendo aqueles monstros por perto? Geralt refletiu e balançou a cabeça. Em vez de responder, perguntou. O que você acha? Lan não respondeu. Seus olhos dourados, leoninos, simplesmente se voltaram para o clã Fuxes. Não quero acreditar, murmurou Geralt. Eles são anões. Mas se algo assim está realmente acontecendo, de que lado estamos? Ele hesitou. Ou simplesmente fingimos que não sabemos e vamos embora. Estamos com os anões, Geralt, disse Lan, imerso em pensamentos. Vou me aproximar dos Fuxes. Você fica com os Ygritte. Assim que o expurgo terminar, me conte os detalhes. Tomara que estejamos apenas pensando demais. Após uma breve despedida de Lan, Gabor partiu com seus companheiros de clã. Geralt acenou para Lan, uma garantia silenciosa de que tinha tudo sob controle. Enquanto isso, os anões Fuxes permaneceram perto do lago Davor em vez de retornarem para casa, reunidos em discussões. Pouco depois, Petri Fuxes, o anão que Lan havia salvado na entrada da mina, se aproximou, trazendo consigo seu chefe. Haha! Duque Lannister! A voz estrondosa do anão barbudo ecoou antes mesmo que ele se aproximasse. Sua risada era como um martelo batendo no ferro, firme e vigorosa. Deixe-me apresentá-lo apropriadamente desta vez. Este é nosso chefe, Tomor Fuxes. Seguiu-se uma risada mais alta. Me chame de Tomor. Não precisa de formalidades. Nós, anões, não nos importamos. Eu nem te agradeci direito por salvar Petri e sua equipe de mineração. Só de ouvir sobre aquela batalha já me arrepiei. Eu não vi você abater aqueles monstros pessoalmente, mas não tenho dúvidas de que vamos acabar com o resto daquelas feras sem cérebro com a sua ajuda. Tomor Fuxes tinha a barba mais comprida entre todos os anões presentes. Vários anéis de ferro a impediam de se soltar livremente, mas em vez de parecer impecável, dava a impressão de uma vassoura gigante balançando a cada palavra sua. Você diz que não há necessidade de formalidades, mas aqui está você sendo excessivamente educado, disse Lan com um sorriso. Quanto a ajudar, foi exatamente por isso que o ancião-chefe me enviou aqui. Além disso, tenho certeza de que Petri teria lidado com a situação muito bem, mesmo sem mim. Ah! Tomor sacudiu vigorosamente sua barba de vassoura. Eu não estava preocupado com Petri lidando com os monstros. Mas com os Ygritte por perto, a história é outra. Seus olhos brilharam de raiva, e Petri, de pé ao lado dele, tinha uma expressão semelhante de ressentimento. Lan sabia que não devia comentar sobre isso. Em vez disso, tentou desviar a conversa para outro assunto. Amanhã, você já teve a chance de ler a carta do ancião?
A voz de Lan ficou um pouco tensa, cheia de curiosidade e expectativa. A raiva de Tomor em relação ao clã Zigrin desapareceu visivelmente. O chefe barbudo olhou ao redor antes de lançar um olhar para Petri. O capataz anão tagarela entendeu imediatamente. Sem hesitar, saiu correndo com suas pernas curtas, reunindo seus parentes e instruindo-os a fazer as malas, deixando espaço para Lan e Tomor conversarem em particular. Duque Lannister. Agora entendo a proposta do ancião, disse Tomor. Você lida com os monstros e traz paz às nossas terras e, em troca, enviamos nossos jovens guerreiros para lutar por sua nação. Depois, dependendo de quantos cada clã contribuir, você entrega os diagramas correspondentes ao ancião-chefe. É esse o acordo, não é? Tomor bufou por entre a barba. Tenho que dizer, não parece nada agradável. Você é mesmo direto, Lan Hill. Ao contrário do ancião-chefe, Tomor Fuxes não se esquivou do assunto. Mas sim, esse é o esquema geral. Tomor balançou a cabeça e lançou outro olhar para seu povo. Abaixando a voz, perguntou. Duque Lannister, seu reino. Cintra, certo? De quantos guerreiros ele precisa? Lan ergueu uma sobrancelha. Havia algo no tom de Tomor que parecia estranho. Poderia ser. No momento seguinte, a expressão de Tomor ficou séria. Se possível, Duque Lannister, gostaria de lhe confiar metade dos jovens guerreiros do clã Fuxes, disse ele. E continuou ele batendo o pé no solo úmido. Quero a sua ajuda, para explodir a represa do Lago Davor. Deixar o rio Yaruga inundar o abismo Davor, destruí-lo completamente. Em apenas algumas frases, Lan se viu surpreendido 2 vezes por Tomor Fuxes. Você está disposto a confiar metade dos jovens guerreiros do seu clã a mim? Sinto-me honrado, disse Lan, balançando a cabeça. Mas eu não entendo. O que me deixa ainda mais perplexo é porque você quer destruir o abismo de Davor. Se não me engano, essa mina é a espinha dorsal da sobrevivência do clã Fuxes. Você até travou várias batalhas contra o clã Zigrin só para protegê-lo. Ao ouvir as dúvidas de Lan, Tomor soltou um bufo frio não dirigido a Lan, mas ao clã Zigrin. Nossas lutas com os Zigrins não eram para impedi-los de tomar os recursos da mina. Estávamos simplesmente defendendo nossas terras e propriedades. Não se trata de lucro, trata-se da honra do nosso clã. A verdade é que, Tomor suspirou profundamente. O abismo de Davor está quase esgotado. Os diamantes do abismo de Davor estavam entre os mais finos de Marrakon e de todos os reinos do norte. Seu brilho adornava coroas, cetros e cálices sagrados em cortes reais por todo o continente. Decoravam espadas cerimoniais e embelezavam trajes nobres. Até os próprios anões dependiam desses diamantes para suas brocas e ferramentas de corte. Mas como esses diamantes eram tão valiosos e práticos, Marrakon pressionou repetidamente o clã Fuxes para intensificar os esforços de mineração. Agora, os veios outrora ricos estavam quase esgotados. Capítulo 332 – Uma mina de monstros e infortúnios. Talvez tenhamos causado a situação atual do clã Fuxes, murmurou Tomor. As cotas do Monte Carbono continuaram aumentando, nos forçando a cavar cada vez mais fundo. A destruição do ambiente subterrâneo foi imensa, trazendo cada vez mais monstros à superfície. Todos os anos, durante a grande limpeza, Davor exige o maior número de reforços do Monte Carbon. Já avisei o ancião-chefe sobre isso mais de uma vez, mas ele sempre diz, por diamantes, vale a pena pagar qualquer preço. Mas agora a produção da mina não consegue nem atingir as cotas. Estamos colocando cada vez mais trabalhadores nela, mas mal conseguimos extrair 1/10 do que antes. O abismo de Davor não é mais uma fonte de riqueza, é um fardo. Um poço sem fundo que está nos drenando até secar. Desta vez, a mina está praticamente invadida por monstros, mas aquele ancião desgraçado ainda nos ordenou que a recuperássemos. A mina já está morrendo, mas ele espera que troquemos vidas jovens por um túnel inútil? Como ele pôde dar uma ordem dessas? A voz de Tomor se transformou em um rosnado baixo, sua frustração mal contida. Sua raiva atraiu a atenção de anões próximos e guerreiros Sintrans. Lan entendeu agora. Então você quer usar a crise dos monstros como desculpa para destruir a mina, cortar suas perdas de uma vez por todas? A expressão de Tomor se obscureceu. Ele assentiu relutantemente. Era evidente que aquela decisão não fora tomada levianamente. Mas pela sobrevivência de seu povo, pelo futuro da geração mais jovem, ele precisava abandonar o abismo de Davor, a mina que outrora trouxera riqueza e glória ao clã Fuxes. Depois disso, pretendo levar meus parentes até Boro Hump. Costumava ser nossa mina de ferro, repleta de siderúrgicas, oficinas e forjas. Quando o minério acabou, escavamos casas nos penhascos e transformamos os antigos poços em alojamentos. Ela nos ajudará a superar esses tempos difíceis. Os pensamentos de Lan se alinharam. E nestes tempos difíceis, você precisa cortar custos e encontrar novas oportunidades. Ao enviar metade dos seus jovens guerreiros para Cintra, você está nos pedindo para cuidar deles, não é? Lan não conseguiu conter o riso. Não existia favor de graça. Todo presente vinha com um preço escondido. Mas, Tomor, eu levaria seus jovens guerreiros para a batalha. Você tem tanta certeza de que eu posso mantê-los seguros? Quer dizer, eu posso, mas o que quero dizer é que mal nos conhecemos. Os jovens precisam trabalhar para sobreviver. Cada centímetro de terra em que vivemos foi conquistado com sangue. Eles estão simplesmente trilhando o mesmo caminho que seus ancestrais. A voz de Tomor soou pesada. Quanto a Cintra, sei que Yarpen Zigrin está ao seu dispor. Ele escreve para casa de vez em quando, e suas cartas pintam Cintra e seu leão com tanta glória que até nós ouvimos as histórias. Tomor encontrou o olhar de Lan.
Os Zigrins podem ser gananciosos, imprudentes e tolos, mas nunca mentem para si mesmos. Se Yarpen falar bem de Cintra, então confio que meus jovens guerreiros estarão seguros lá. Yarpen sempre tinha um jeito de surpreendê-lo. Tenho uma última pergunta, disse Lan, olhando nos olhos de Tomor. Inundar o abismo de Davor vai diretamente contra a vontade do ancião. Se eu te ajudar, corro o risco de irritá-lo. Por que eu deveria correr esse risco? Ele é apenas o ancião em chefe, respondeu Tomor com a voz firme. Ele usa uma coroa, mas não é rei, não como aqueles que governam seus reinos humanos. Sua autoridade vem da crença de que ele serve aos melhores interesses de Marrakon. Nós o deixamos liderar porque queremos contribuir para Marrakon. Mas cada vez mais pessoas estão descontentes. Além dos Fuxes, o clã Ferenc, aqueles que cuidam do dragão vermelho, também está insatisfeito. Tenho um bom relacionamento com eles. Se você nos ajudar, não enviarei apenas guerreiros para sua causa, enviarei Petri como emissário para conquistá-los. Você ganhará mais do que apenas o nosso apoio. Confie em mim, só os nossos 2 clãs conseguem reunir mais de 2.000 soldados de infantaria pesada. Os martelos nas mãos dos nossos jovens anões podem facilmente se tornar martelos de guerra. Você nem precisaria convocar Zigrin ou os outros clãs, mas se quiser eu não vou impedi-lo. Afinal, quanto mais compatriotas vocês tiverem ao seu redor, melhor será a vida desses jovens. E o que o ancião-chefe lhe deu em troca? Um punhado de cartas vazias? O velho chefe do clã acariciou sua longa barba, seus olhos cheios de confiança enquanto olhava para o jovem duque à sua frente. Então ele sorriu porque viu exatamente a expressão no rosto do leão que ele esperava. Então, Tomor, como você planeja explodir aquela represa? Geralt untou cuidadosamente sua espada prateada em forma de cabeça de lobo com óleo híbrido, com movimentos lentos e deliberados. Ao mesmo tempo verificou as alças de sua bolsa de alquimia uma última vez, certificando-se de que suas bombas estivessem ao alcance. A escola do lobo era a mais ortodoxa entre as tradições bruxo-mestras, e também a mais completa. Esgrima, olhos para lâminas, sinais, bombas, todas as disciplinas tinham seu lugar em seu treinamento. Essa versatilidade permitia aos bruxos da escola do lobo lidar com praticamente qualquer situação, sem deixar fraquezas em seu estilo de combate. Mas essa abordagem equilibrada tinha um preço. Os mais fortes entre eles, como Geralt, poderiam dominar todos os campos e se tornar caçadores lendários. Os mais fracos, no entanto, acabariam como faz tudo mestres de nada se misturando à mediocridade. No entanto, à medida que mais bruxos se juntavam às fileiras de Lan, a escola do lobo começou a se envolver em intercâmbios frequentes com outras escolas. Os lobos, que já haviam construído uma base sólida em múltiplas disciplinas, absorveram essas novas técnicas como esponjas. De todas as escolas, os lobos foram os que mais se beneficiaram dessa troca, e o crescimento de Geralt rapidamente superou o que teria sido na linha do tempo original. Agora, vários esquadrões de caça de anões o seguiam. Antes que ele percebesse, ele havia se tornado o líder deles. Inicialmente, os anões do clã Zigrin recusaram a ajuda de Lan, então Geralt os acompanhou apenas como consultor. Mas logo os anões Zigrin se viram sobrecarregados durante a Grande Purificação. O comportamento e a quantidade de monstros eram drasticamente diferentes dos anos anteriores. Mesmo que os Zigrins tivessem se preparado para o pior, ainda assim foram pegos de surpresa. Foi então que Geralt interveio. Seus instintos aguçados o ajudaram a detectar múltiplas emboscadas antes que elas acontecessem. Ele rastreava monstros com precisão milimétrica e desmantelava seus ninhos com eficiência brutal. E mais de uma vez ele salvou guerreiros anões da beira da morte, incluindo o próprio líder do grupo de caça, Kuba Zigrin. Sua habilidade, experiência e presença imponente no campo de batalha rapidamente conquistaram o respeito dos anões. Em pouco tempo, Geralt deixou de ser apenas um conselheiro para se tornar o líder deles. Pare! Sentindo algo, Geralt levantou a mão abruptamente. O grupo de caça dos anões atrás dele parou imediatamente. Alguns guerreiros na retaguarda, pegos de surpresa, tropeçaram uns nos outros e caíram na neve como barris rolando. Teria sido uma visão cômica, não fosse a disciplina deles. Nem um único grito escapou deles. Eles simplesmente se levantaram, trocaram alguns olhares irritados e voltaram à formação. Uma prova de sua disciplina de combate. Geralt, o que foi? Kuba deu um passo à frente, com a voz baixa. Os olhos âmbar do lobo branco brilharam. Ele se abaixou, puxando uma pena manchada de sangue da neve. Seu olhar percorreu a floresta escura e esparsa, examinando os troncos das árvores em busca de marcas reveladoras. Em seus sentidos de bruxo aguçados, um sinal fraco e esfumaçado de feromonil perturbou seus nervos. Ninho de arpia, murmurou Geralt. Bem ali naquele penhasco à frente. Tem um monte delas. Parece que vários bandos se reuniram. Isso é incomum. Por outro lado, considerando tudo o que tem acontecido ultimamente, não é nenhuma surpresa. Os olhos de Kuba brilharam de entusiasmo. Bem, o que estamos esperando? Podem ser muitos, mas somos ainda mais. Aqueles desgraçados alados vêm roubando nosso gado há anos. Ele cerrou os dentes. Você consegue rastreá-los com mais precisão, certo? É só localizar o ninho deles, e nós cuidamos do resto. Geralt lançou um olhar para Kuba e então simplesmente balançou a cabeça. Subir para caçar monstros é a pior abordagem possível. Afinal, este é o território deles. E eles podem voar, explicou Geralt. Para humanos e anões, nossa maior vantagem contra essas criaturas é nosso equipamento e nossa capacidade de lutar em formações coordenadas. Se nos dispersarmos, pessoas morrem.
Vendo sua ideia ser rejeitada, Kuba não insistiu mais, claramente não era a primeira vez que isso acontecia. Em vez disso, colocou as mãos na cintura e soltou um suspiro exagerado, com o rosto impassível, demonstrando total rendição. Então, Geralt, diga-nos o que fazer. Nós seguiremos sua liderança. Os caçadores atrás dele imediatamente concordaram com a cabeça, todos os olhos voltados para o bruxo. Geralt já se acostumara a ter essa aparência há muito tempo. Soltou um suspiro silencioso antes de falar. Não mandei você coletar sangue e carne frescos durante nossas últimas caçadas? Leve-os para fora. Kuba ergueu uma sobrancelha. Você está fazendo isca? Mas é só carne crua. Arpias não são tão burras assim, né? Não em circunstâncias normais. Mas usarei uma mistura alquímica especial para aprimorá-la, disse Geralt, sacudindo um pequeno frasco na mão, algo que ele havia preparado no Monte Carbono. E embora esta floresta de pinheiros negros não seja tão densa, é o suficiente para esconder a isca. As arpias não conseguirão vê-la claramente. Quando perceberem que algo está errado, já será tarde demais. Os olhos de Kuba brilharam, e ele assentiu com firmeza. Parece bom para mim. Capítulo 333. De monstros, magia e marracão. A isca encharcada de sangue, misturada com ervas alquímicas, logo se espalhou pelas partes mais densas da floresta de pinheiros negros. O cheiro forte e pungente de sangue fresco começou a se espalhar. Escondido entre os arbustos, Geralt reavaliou a estratégia. Se Lan estivesse ali, escolheria o caminho mais fácil, usar um sinal de ar de baixa intensidade para agitar o ar e espalhar o cheiro mais rápido. Infelizmente, Geralt não tinha esse tipo de reserva mágica. Felizmente, os ventos da montanha não o decepcionaram. Ele havia estudado o terreno com antecedência. Após quase 2 horas de espera, uma forte rajada finalmente varreu as árvores, levando o cheiro para longe. Meia hora depois, gritos distantes e roucos preencheram o ar. Mais de 20 arpias circulavam acima, examinando a floresta negra abaixo enquanto procuravam a fonte do aroma sedutor. Isso foi bem perto. Kuba sorriu. Certo, hora de assumirmos. Geralt assentiu em concordância. Em uma luta direta, um único bruxo não era tão eficaz quanto um grupo de anões disciplinados e bem organizados. O que se seguiu foi uma estratégia clássica para lidar com ameaças aéreas. Primeiro, veio a saraivada de flechas, derrubando arpias do céu. Em seguida, as forças terrestres avançaram, eliminando-as sistematicamente em equipes de 10. Geralt serpenteava pelo campo de batalha, fazendo a limpeza, tapando brechas na formação, tirando anões do perigo e usando o sinal de ar para tirar arpias de seus ataques de mergulho. Por fim, a última arpia sobrevivente tentou fugir, batendo as asas cada vez mais alto em uma fuga desesperada. Mas antes que pudesse escapar, uma flecha a atingiu em cheio no peito, fazendo-a cair no chão. A emboscada foi um sucesso completo. Os caçadores anões se moviam pelo campo de batalha, garantindo que as arpias ainda vivas não tivessem uma segunda chance. Eles também coletavam materiais valiosos dos monstros, uma pequena compensação pelo dano que as criaturas haviam causado. Kuba fez uma contagem rápida, verificando se havia alguma vítima. Não encontrando nenhuma, seu sorriso se alargou ainda mais. Incrível, Geralt. Nós realmente passamos por isso sem um único ferimento. Ele bateu na perna do bruxo com entusiasmo. Tudo graças a você. Sinceramente, eu queria que tivéssemos alguns bruxos no clã. Geralt apenas balançou a cabeça, esquivando-se do comentário. Podemos não ter destruído o ninho inteiro, mas eliminamos pelo menos 2/3 deles. Agora podemos enviar uma equipe montanha acima. Tenho bombas de sobra, o suficiente para destruir o ninho deles de uma vez por todas. Kuba abriu a boca para concordar, mas de repente hesitou e sua expressão mudou. Para alguém como Kuba, que tinha as emoções estampadas no rosto, esse tipo de hesitação era impossível de ignorar. Os olhos felinos de Geralt se estreitaram levemente. Ele estudou o rosto de Kuba, depois olhou para os outros anões, ainda voltando da luta. Finalmente falou em um tom calmo e comedido. Kuba, tem alguma coisa que você não está me contando? Kuba hesitou, depois suspirou. Bem, Geralt, a questão é que não precisamos mesmo ir lá em cima. Ele esfregou a nuca, parecendo envergonhado. Veja bem, existe essa tradição marracão. Durante um expurgo como esse não eliminamos tudo. Deixamos alguns monstros para trás, apenas o suficiente para manter o equilíbrio ecológico. Equilíbrio. De qualquer forma, disse Kuba rapidamente, a limpeza está concluída. Que tal voltarmos, descansarmos e verificarmos as equipes de reconhecimento? Vermos quais outras áreas precisam ser limpas? Geralt o observou por um longo momento. Então, deu um leve sorriso irônico. Claro, disse ele. Só estou aqui para ajudar. O quanto eu ajudo, e de que maneira, depende inteiramente de você. No Lago Davor, Lan estendeu a mão esquerda em direção à represa do lago artificial, abrindo lentamente os dedos. Não muito longe dele, a cerca de 10 passos de distância, Tomor Fuxes estava com os olhos arregalados, acariciando a barba, o rosto cheio de expectativa e curiosidade. Quando a ideia de explodir a barragem foi proposta pela primeira vez, Lan teve suas dúvidas. Se destruirmos esta represa, ela não inundará toda a região de Davor? Perguntou ele, sério. Tomor, você não está planejando usar isso como desculpa para exterminar o clã Zigrin, está? Em vez de se irritar com a desconfiança de Lan, Tomor simplesmente mergulhou em profunda reflexão. Nunca pensei nisso.
Mas agora que você mencionou, se algo inesperado acontecesse, poderia realmente levar a esse resultado. Você tem um bom cérebro aí em cima, mas esse seria um bom final. Lan levantou uma sobrancelha. Mas antes que pudesse responder, Tomor acordou de seu devaneio e riu com vontade. Relaxe. Se as coisas realmente chegassem a esse ponto, vocês, Cintranos, poderiam simplesmente ir embora. Mas nós, Fuxes, estaríamos presos aqui. Todos os clãs de Mahakam viriam bater a porta, e eles só trariam martelos e escudos para a discussão. Dando alguns passos rápidos à frente, Tomor deu um tapinha orgulhoso na barragem e declarou: quando projetamos esta estrutura, levamos em conta a possibilidade de acidentes. Ela foi construída com engenharia especial para evitar que uma pequena ruptura se transforme em um colapso catastrófico. Ele acariciou a barba novamente, parecendo pensativo. Se eu tivesse que colocar nos termos que vocês humanos usam, imagino que chamariam de mecânica estrutural. Esqueci que você é de Cintra. Não sei se isso significa alguma coisa para você. Gostaria que você fosse de Oxenfurt. O sistema educacional de Cintra não é tão ruim assim, né? A boca de Lan se contraiu. Ser menosprezado por um anão por seu conhecimento acadêmico parecia absurdo. Eu posso não ser especialista em engenharia anã, mas você está falando sério insinuando que eu nem entenderia o nome da área? Tomor riu imediatamente, esfregando a nuca, envergonhado. Para ser justo, os anões possuíam técnicas arquitetônicas muito diferentes, muitas vezes mais avançadas das dos humanos. A própria existência do Monte Carbon, uma cidade esculpida no coração de uma montanha, era prova disso. A represa do Lago Davor era outro exemplo. Sua construção não só levou em conta os danos potenciais, como também incluiu planos para uma futura reconstrução. Nós nunca pensamos que seríamos nós mesmos os que destruiríamos tudo, murmurou Tomor melancolicamente. Lan assentiu e passou para a próxima pergunta. Já que você já tem um plano sólido, para que precisa de nós? Afinal, Tomor estava confiando metade de seus guerreiros aptos a Cintra. Mas pelo que parecia, seu plano não parecia exigir muito esforço da parte de Lan. Isso parecia suspeito. Como esperado, Tomor rapidamente revelou a armadilha. Planejamos usar explosivos de mineração para romper a barragem. Mas nosso bunker de armazenamento, onde guardamos esses explosivos, foi invadido por Shaelmaars. Ele suspirou. Neste momento, nossos jovens guerreiros estão ocupados impedindo que outros monstros interfiram em nossos planos. Eles também estão cavando novos canais para controlar as águas da enchente e evitar o caos rio abaixo. Simplesmente não temos mão de obra de sobra. É aí que você entra. Preciso que recupere aqueles explosivos para nós. Um pedido razoável. Mas em vez de concordar imediatamente, Lan deu um tapinha na represa, pensativo. Talvez não precisemos de explosivos, murmurou ele. Concentre toda a sua força de trabalho na escavação. Certifique-se de que o fluxo do rio desviado atinja nosso objetivo. Deixe o resto comigo. 2 dias depois, com milhares de anões trabalhando 24 horas por dia, os resultados foram impressionantes. Um enorme canal de desvio, largo e profundo o suficiente para funcionar como um fosso, estendia-se do Lago Davor até o Abismo Davor. Vários túneis de drenagem menores se ramificavam do canal principal, temporariamente selados para ajudar a controlar a trajetória e a força da enchente. Isso também facilitaria muito o reabastecimento da barragem no futuro. Agora, de pé diante da represa, Lan colocou a mão esquerda contra a pedra, respirou fundo e começou a canalizar sua magia. No plano revisado que ele havia elaborado para o clã Fuxes, ele próprio serviria como explosivo. De lado, Tomor observava com uma mistura de expectativa e ceticismo. Eu sei que os grandes sábios dos Aes Sedai podem invocar tempestades, remodelar paisagens, mas Duque Lannister, você nem tem 20 anos ainda, tem? Seu tom era educado, mas a implicação era clara. Naquela idade, a maioria dos aprendizes de magia estava apenas começando a assimilar o conhecimento teórico, muito menos a exercer o poder bruto do caos. Meus rapazes já terminaram de cavar os canais. Se necessário, ainda podemos reunir uma equipe para retomar o depósito de explosivos agora. Lan não respondeu. Em vez disso, no segundo seguinte, respondeu com um sinal na palma da mão. Sinal de Igni piromaníaco. Capítulo 334. Quando a pedra queima e o gelo se incendeia. Lan jamais esqueceria a primeira vez que conheceu Jerome. Naquela época, o grão-mestre da escola Griffin havia acabado de escapar após séculos de sono. Sua mente ainda estava turva, mas ele conseguirá abrir uma passagem direto para a superfície usando um sinal Igni e um sinal Hada aprimorados, ambos fortalecidos por mutação secundária. Mesmo agora, Lan sabia que a intensidade do seu sinal era muito inferior à de Jerome. Ainda assim, embora seu sinal Igni ainda não tivesse atingido o ponto de derreter pedras e transformá-las em lava, ele agora podia conseguir algo semelhante graças às habilidades do sistema. Seu método era mais grosseiro, mais complicado, mas ele estava começando a vislumbrar a sombra de Jerônimo em seu próprio progresso. À medida que a energia caótica dentro dele aumentava, um fluxo concentrado de fogo fluía constantemente de sua palma, aquecendo a superfície rochosa da represa até que ela brilhasse com intensidade abrasadora. Primeiro, aqueça a pedra e depois molhe-a com água fria. A expressão esperançosa de Tomor desapareceu enquanto ele soltava um suspiro resignado. Duque Lannister, você está mesmo tentando romper a barragem com o método de choque térmico. Já usamos essa técnica antes em mineradoras subterrâneas, mas se você planeja romper a barragem inteira assim, vai levar dias. Talvez devêssemos enviar uma equipe para...
Tomor silenciou de repente. Seu rosto congelou como se sua mente tivesse entrado em curto-circuito. Seu maxilar se abriu, pendendo como se tivesse se desequilibrado, e seus olhos se arregalaram tanto que pareciam prestes a saltar para fora. Diante dele, a imponente barragem de repente pegou fogo. A enorme estrutura, construída pelos clãs Fuchs e Zigrin usando as melhores rochas vulcânicas e metamórficas das montanhas, incluindo granito e quartzito, inexplicavelmente pegou fogo como gravetos secos. Em poucos instantes, a barragem inteira se transformou em uma tocha colossal e flamejante. Isso. Tomor procurou freneticamente em sua mente por palavras, mas não encontrou nenhuma que pudesse expressar adequadamente o que estava testemunhando. Lan ignorou o anão perplexo. Em vez disso, recuou alguns passos, observando atentamente as chamas para garantir que a força destrutiva do fogo permanecesse dentro de limites aceitáveis. Quando a rocha, antes sólida, ficou vermelha como um carmesim, brilhando como ferro derretido, e até começou a mudar para a textura e cor do carvão, Lan alterou o sinal na palma da mão. A energia caótica dentro dele mudou, canalizando uma força elemental oposta. Sinal de ar frio penetrante. Apesar de ser início de primavera em Davor, um frio repentino e cortante varreu a região, dando a impressão de que o inverno havia retornado. O vento gelado uivava e no instante em que colidiu com a rocha superaquecida, emitiu um chiado agudo, como carne queimando na grelha. Então veio um som muito mais sinistro. Racha. Manter o frio penetrante era muito mais exigente do que usar o piromaníaco, especialmente porque ele estava forçando a pedra incandescente a congelar. Até Tomor, o experiente chefe, instintivamente apertou as roupas à medida que a temperatura despencava. A essa altura, uma fina camada de gelo já havia se formado sobre a represa que antes ardia. Sob o gelo, uma densa rede de fraturas se espalha pela rocha. Se não fosse pela camada congelada que a mantém unida, a barragem já teria desmoronado e se transformado em escombros. Diga ao seu povo para se preparar, Tomor, disse Lan calmamente. A enchente está chegando. Ressurgindo do choque, Tomor rapidamente sinalizou para o clã Fuchs se preparar. Mas ao se virar, seu olhar foi novamente tomado por uma visão incompreensível. Desta vez, não foi apenas a pedra supostamente à prova de fogo que estava queimando. O próprio gelo pegou fogo. A nova onda de Igni não derreteu o gelo antes de incendiar a rocha abaixo dele, ela simplesmente incendiou tudo de uma vez. O rosto de Tomor Fuchs estava inexpressivo, completamente desprovido de emoção. Ele ficou ali parado à beira da represa que conhecera a vida toda, os anéis de ferro de sua barba tilintando suavemente no ar instável, um ar que alternava entre o calor sufocante de uma forja e o frio cortante de uma nevasca. Ele não precisou esperar muito. Antes que ele pudesse processar o absurdo das habilidades de Lan, a represa sob seus pés tremeu, gemendo com um estrondo sinistro, semelhante a um terremoto. As pupilas de Lan se contraíram ao avistar a última onda de pedras em chamas. Atrás delas, finos filetes de água já começavam a escorrer. Com um piscar de olhos, seu corpo desapareceu em um brilho esmeralda intenso. No instante seguinte, um clarão de luz dourada sinalizou seu reaparecimento ao lado do chefe Tomor, que sabiamente pressentira problemas e recuara com bastante antecedência. Um segundo depois, um vórtice de águas da enchente engoliu o local onde Lan estava. Restrondo. O rugido estrondoso da enchente eclipsou até mesmo a força de uma explosão, engolfando tudo em seu caminho. Mesmo depois de testemunhar as ondas imponentes dos mares de Celilege, Lan não pôde deixar de se sentir desconfortável com a visão à sua frente. Não era um desastre que a força humana pudesse enfrentar. Era a própria natureza, empunhada como arma de vingança contra os monstros. Enormes rochas e torrentes de lodo foram varridas, tornando-se parte do ataque. Pinheiros negros ao longo das margens foram arrancados do chão, suas raízes arrancadas junto com a própria terra sob elas. Felizmente, os anões do clã Fuchs planejaram meticulosamente o curso do rio. Caso contrário, essa enchente teria sido suficiente para submergir a capital de um grande reino. Observando as águas agitadas avançarem, Lan inclinou a cabeça para trás e virou uma garrafa de Tavnial, reabastecendo suas reservas mágicas esgotadas. Alternar rapidamente entre diferentes signos consumia muito mais energia mágica do que simplesmente segurar um signo junto com explosão mágica? Incrível, murmurou Tomor baixinho. Absolutamente incrível. Fechando os olhos, Lan parou um momento para avaliar a condição do próprio corpo. Uma rápida olhada na interface do sistema confirmou que seu mana estava se recuperando lentamente. Ele assentiu. Vou verificar as linhas de frente. Fique de olho nos postos avançados dos anões ao longo do caminho. Com isso, o brilho esmeralda o envolveu mais uma vez. Sua forma tremeluziu e se dissolveu em partículas dispersas de luz. Tomor virou a cabeça, olhando na direção em que Lan havia desaparecido. Murmurou novamente. Isso é mais do que inacreditável. Abismo de Davor. A enchente furiosa, alimentada pelo rio Yaruga, rugia pelas profundezas subterrâneas, engolindo tudo em seu rastro. Os gritos e uivos dos monstros foram abafados pela torrente. No entanto, o terreno complexo permitiu que algumas criaturas escapassem do caos inicial. Monstros que viviam no subsolo eram particularmente sensíveis a vibrações, como Shaelmaars, trolls de pedra e os enxames de Kikimoras.
Eles não tinham esperança de escapar pela saída principal enquanto a enchente continuava. Mas um complexo de mineração tão vasto quanto o abismo de Davor tinha mais de uma rota de fuga, construída tanto por anões quanto pelas próprias criaturas escavadoras. É claro que os anões do clã Fuxes conheciam bem essas rotas de fuga. Eles posicionaram vários esquadrões em cada saída, determinados a exterminar o máximo de monstros possível antes que pudessem escapar. Agora, os anões de guarda trocavam olhares tensos. Estavam prontos, armas em punho, atentos a qualquer sinal de movimento, mas seus olhos continuavam se voltando para as figuras imponentes à frente da formação. A cavalaria Sintran, guarda pessoal do Duque Lannister, embora não possuíssem títulos nobiliárquicos, seus equipamentos ultrapassavam em muito o que a maioria das famílias de cavaleiros podia pagar. Usavam conjuntos completos de armaduras de placas personalizadas, empunhavam espadas de mão e meia e carregavam um arsenal de armas secundárias, incluindo bestas, punhais e até bombas alquímicas, tornando-os altamente adaptáveis a diversos cenários de combate. Os guerreiros Fuxes de mente direta ficaram gratos pelos reforços, mas, isso é mesmo necessário? Já temos muitos guerreiros. Mas alguns homens não farão muita diferença. Não é como se eles tivessem a força do próprio leão. E por que eles continuam avançando? Parece que eles odeiam esses monstros ainda mais do que nós. Murmúrios percorreram as fileiras anãs, mas seu comandante rapidamente latiu uma ordem, silenciando-os. Os soldados sintranos, por sua vez, não deram atenção aos sussurros. Sua missão havia sido designada por seu duque. Era tudo o que importava. Fiquem atentos. Avancem! Um cavaleiro sintrano na vanguarda gritou de repente. Surpreendentemente, ele notou os monstros se aproximando antes dos anões, apesar de sua longa experiência no subterrâneo. O comandante anão demorou um segundo para reagir. Ele ordenou apressadamente aos seus guerreiros que preparassem suas armas. Mas antes que os rosnados guturais dos monstros emergissem completamente dos túneis, antes que suas silhuetas escuras sequer aparecessem, antes que os anões assumissem adequadamente suas posições de batalha, um dos cavaleiros sintranos na vanguarda da formação de repente brilhou com uma intensa radiância esmeralda, como se um sol em miniatura tivesse se acendido ao seu redor. Os soldados ao seu lado instintivamente recuaram, suas posições de ataque se dissolvendo enquanto olhavam para o camarada escolhido com uma mistura de inveja e desejo. Um cavaleiro de cabelos dourados emergiu da luz ofuscante. Ele estendeu a palma da mão esquerda em direção ao primeiro monstro que apareceu. Sinal de ar frio penetrante, explosão mágica. Capítulo 335. A tempestade antes da tempestade. Uma nevasca violenta rugiu da palma esquerda de Lan, sua fúria semelhante ao uivo de um dragão. Pela entrada da caverna, um enxame de artrópodes de muitas pernas avançou em um frenesi de pânico. Os anões os reconheceram imediatamente e gritaram alarmados: Kikimori! Todos os Kikimores foram congelados, suas vidas suspensas no momento em que emergiram do túnel. Lan, vendo Kikimori pela primeira vez, observou-os por um instante com curiosidade. Então, virou-se para reconhecer seus soldados que já o chamavam. Vossa Graça! Lan assentiu. Bom trabalho, soldados. Por Sintra. Por Lannister. Pelo nosso duque. Ele deu um leve sorriso e deu a próxima ordem. Assim que a batalha terminar, coletem todos os materiais valiosos dessas criaturas. Usei gelo em vez de fogo por esse motivo. Mas lembrem-se, sua segurança vem em primeiro lugar. Vocês são o bem mais valioso de Sintra. Sim, Vossa Graça. Lan também acenou para o comandante anão antes de desaparecer em um brilho esmeralda mais uma vez. O líder anão olhou para seu machado desgastado pela batalha, depois para os monstros grotescos envoltos em gelo e finalmente para a cavalaria sintrana, que transbordava moral e fervor de batalha. Uma estranha compreensão lhe ocorreu. Talvez seu povo não fosse tão indispensável quanto ele pensava. Anões estavam posicionados em todas as saídas do abismo de Davor, e cada esquadrão era acompanhado por soldados sintranos. Usando suas localizações como pontos de referência, Lan se teletransportava pelo campo de batalha, garantindo a cobertura de todos os cantos. Ao fazê-lo, demonstrou sua destreza ao clã Fuxes, deixando uma impressão duradoura. Muitos desses anões desconheciam que metade deles logo se mudaria para Sintra para lutar por sua causa. Mas ao testemunhar o poder avassalador de Lan em primeira mão, uma semente foi plantada em suas mentes. Quando Tomor finalmente anunciasse a seleção dos guerreiros, a resistência seria mínima. Na verdade, muitos desses guerreiros barbudos e de baixa estatura provavelmente se voluntariariam com entusiasmo. Com o último teletransporte, Lan retornou às margens do lago de Davor. A mina inundada era agora um vasto lago turvo, enquanto o reservatório artificial atrás da represa estava quase seco. Parado diante da barragem rompida que ele havia criado, Lan levantou a mão mais uma vez. Sinal de ar frio penetrante, explosão mágica. O chefe Tomor permanecerá no local, aguardando ansiosamente o retorno de Lan. Agora, assim como no primeiro encontro, observava com os olhos arregalados de expectativa o Duque de Sintra liberar uma nevasca constante com a palma da mão esquerda. Por várias dezenas de segundos, a tempestade uivava pelo ar, selando a brecha da represa com uma espessa camada de gelo, finalmente interrompendo o avanço implacável da enchente. Lan expirou, inspecionando sua obra. Isso deve servir por enquanto. Facilitará os reparos para o clã Fuxes. Tomor assentiu vigorosamente.
Lan já havia feito mais do que eles poderiam ter pedido. O que mais ele poderia dizer? Lan acrescentou. Mas a primavera de Marracão está a todo vapor. Meu sinal pode não durar indefinidamente, então você deve começar a reconstrução o mais rápido possível. Sem problemas, garantiu Tomor, batendo no peito como um tambor de guerra. Ninguém conhece o clima de Marracão melhor do que nós. Sua magia deve durar pelo menos uma semana, tempo mais do que suficiente para a enchente recuar e podermos recuperar o que sobrou lá dentro. A migração do clã Fuxes exigiu que eles reunissem todos os seus pertences. Quando a mina foi invadida, eles perderam mais do que apenas o depósito de explosivos minérios brutos. Ferramentas de mineração e materiais não processados permaneceram enterrados no subsolo. Depois que as águas baixaram, eles puderam salvar o que restasse, garantindo que teriam recursos suficientes para construir a base de seu novo lar. Assim que tudo estiver resolvido, reconstruiremos a represa juntos para evitar qualquer dano persistente que possamos ter causado. Depois disso, começaremos a migração completa para Boros Rump, disse o chefe do clã Fuxes, balançando a cabeça. Originalmente planejamos levar mais de um mês para concluir a transição. Se aqueles Zigrin se envolvessem, levaria ainda mais tempo. Felizmente, tivemos sua ajuda, Duque Lannister, disse Tomor sinceramente. Lan assentiu levemente reconhecendo a gratidão, mas rapidamente mudou a conversa de volta para o assunto principal. Quanto tempo levarão seus preparativos? Em outras palavras, quando posso esperar os soldados prometidos? No mínimo, 7 dias, respondeu Tomor sem hesitar, com um tom firme. Até lá, aqueles Zigrin lentos ainda estarão terminando a limpeza. Você ainda estará por perto, então isso não vai atrapalhar sua agenda. Reconstruir a represa não requer tantos jovens. Quando chegar a hora, reunirei todos e vocês podem escolher. Os aptos para a batalha serão os melhores dos melhores. Lan sentiu satisfeito e olhou para a represa. Precisa da minha ajuda em mais alguma coisa? Tomor soltou uma gargalhada, expressando sua gratidão mais uma vez antes de recusar a oferta. Você já fez mais do que o suficiente por nós. Se ainda precisássemos de você para cuidar de nós depois de tudo isso, seríamos uma vergonha para nós mesmos. Com as questões resolvidas do lado dos Fuxes, Lan decidiu dar uma olhada no clã Zigrin e ver como sua limpeza estava progredindo. Como a inundação havia destruído suas habitações subterrâneas, os anões Fuxes não tiveram escolha a não ser viver em tendas, tornando impraticável hospedar Lan e sua comitiva. Tomor, com uma expressão de quem pede desculpas, observou-os enquanto se preparavam para partir para o território Zigrin. No entanto, Tomor era um homem de princípios. Mandar Lan embora tão logo após receber sua ajuda parecia desonroso, até mesmo ingrato, especialmente porque ainda tinham uma dívida com ele. Para compensar, ele designou Petri para acompanhar Lan como um contato, garantindo que se Lan precisasse contatar o clã Fuxes no futuro, ele não ficaria no escuro. Petri serviu no Monte Carbono antes, disse Tomor, orgulhoso. Ele tinha a patente de capitão, a mais alta, mas não queria ficar lá, então voltou para a mineração. Ele é um dos melhores guerreiros do nosso clã, e quando enviarmos nossos guerreiros para Sintra, ele os liderará. Lan assentiu. Ele vira Petri em ação na batalha anterior, este era realmente um guerreiro em quem valia a pena confiar. E acrescentou Tomor, Petri também é o diplomata do nosso clã. Prometi ajudá-lo a contatar o clã Ferenc e pedir alguns favores para obter reforços adicionais. Não me esqueci. Deixe comigo, Duque Lannister, declarou Petri ousadamente. Seu olhar se encheu de admiração ao fitar Lan, tendo testemunhado a destreza do leão inúmeras vezes. Sempre fui eu quem conduziu as negociações com o clã Ferenc. Assim que terminarmos tudo em Zigrin, eu mesmo levarei até lá. Lan coçou o queixo, pensativo. Ele já havia enviado um esquadrão para os anões Ferenc, mas não tinha certeza de como as coisas estavam progredindo por lá. Se conseguissem ainda mais reforços, melhor ainda. Estou ansioso por isso, disse Lan com um sorriso. Enquanto Petri seguia Lan para o território Zigrin, a presença do renomado guerreiro não passou despercebida. Os anões Zigrin, rivais de longa data dos Fuxes, o reconheceram imediatamente. Entretanto, como ele estava acompanhando Lan, eles guardaram suas opiniões para si mesmos, apenas desviando o olhar em silêncio. Lan franziu a testa ligeiramente. Havia ainda mais guerreiros ali do que da última vez que ele visitou. Parecia que Zigrin havia chamado de volta todos os caçadores e mineradores que haviam enviado. Teriam acabado de terminar uma caçada massiva? Improvável. Seus próprios esforços em Fuxes permitiram uma resolução rápida. Os monstros ao redor do território de Zigrin estavam espalhados e não teriam sido exterminados tão rapidamente. Eles estavam se preparando para um ataque em grande escala aos monstros restantes? Lan, algo não está certo. As primeiras palavras de Geralt ao vê-lo carregavam um inconfundível ar de seriedade. Eu estava caçando monstros com os guerreiros Zigrin, mas o comportamento deles tem sido estranho, disse Geralt, franzindo a testa. Toda vez, eles deixam cerca de 1/3 das criaturas em um ninho vivas ou poupam cerca de 1/3 dos ninhos em uma área. Em outras palavras, eles estão deliberadamente deixando alguns dos monstros intocados, mesmo quando poderíamos facilmente exterminá-los completamente. Dentro da grande tenda, Lan ouvia atentamente com uma expressão contemplativa.
A luz bruxuleante das velas lançava sombras instáveis na lona, mas elas não eram nada comparadas à inquietação que se apoderava do coração do lobo branco. Quando tentei terminar aqueles ninhos sozinho, Lucas Zigrin me interrompeu várias vezes, falando sobre equilíbrio natural e cadeia alimentar, disse Geralt, parecendo quase divertido com o absurdo. Ele é um guerreiro capaz, mas um péssimo mentiroso. Ele hesitou, tropeçou nas palavras, nem acreditava no que dizia. Então, você está dizendo que a limpeza deles já foi feita? Geralt assentiu. Terminou ontem. Eu estava esperando você voltar, mas os guerreiros aqui estão se reunindo em maior número em vez de se dispersarem. Isso não parece o resultado de uma limpeza, parece que estão se preparando para a guerra. Lan suspirou. Perguntei ao Cuba sobre isso. Segundo ele, estão montando postos avançados por perto para impedir que as áreas desmatadas sejam reocupadas. Geralt soltou uma risada fria. Mas essa explicação contradiz a forma como me impediram de exterminar os monstros completamente. Tenho uma teoria ousada, Lan. Lan expirou pesadamente. Eu também. Capítulo 336. Traição nas sombras. De acordo com suas memórias de sua vida passada, Lan sabia que na linha do tempo original, uma batalha de proporções chocantes aconteceria entre os clãs Fuxis e Zigrin. Mesmo sem a conjunção das esferas que Lan havia ativado, o abismo de Davor estava sempre repleto de monstros. Os Fuxis lutaram contra onda após onda, falhando repetidamente até serem quase exterminados. Suas perdas foram catastróficas e no final foram forçados a fugir para a Garganta de Boro, no que foi essencialmente uma retirada desesperada. Foi quando os Zigrins atacaram. Eles reuniram uma força massiva e lançaram um ataque surpresa contra os Fuxis, erradicando-os completamente. Em seguida, atraíram hordas de feras subterrâneas para devorar os cadáveres, criando a ilusão de que os Fuxis haviam sido mortos em uma emboscada monstruosa. Essa farsa permitiu que escapassem do escrutínio do ancião-chefe. Embora a verdade finalmente tenha vindo à tona após muitas reviravoltas, era tarde demais. O clã Fuxis foi apagado para sempre da história de Marrakon. E agora, apesar de todas as mudanças que Lan havia posto em prática, os Zigrin ainda pareciam estar fazendo a mesma escolha. A revolta dos monstros lhes dera uma oportunidade, assim como na linha do tempo original. Minha avaliação é a seguinte: o clã Zigrin não está reunindo seus guerreiros para eliminar os monstros. Eles estão levando os monstros em direção aos Fuxis e planejando atacar ao lado deles, disse Geralt, gravemente. Seus instintos, aguçados como sempre, estavam assustadoramente próximos da verdade. O que não consigo entender é como eles esperam controlar essas criaturas, ou como planejam destruir os Fuxis sem sofrer pesadas perdas. Lan beliscou a ponta do nariz. Não acho que eles pretendam lutar ao lado dos monstros. Acredito que estejam apenas usando-os para encobrir o massacre. Quanto a como planejam minimizar as próprias baixas, acho que tenho uma ideia. Ele então explicou a Geralt como havia passado os últimos 3 dias eliminando os monstros do abismo de Davor, juntando as peças de sua teoria. Geralt respirou fundo. Até mesmo sua expressão normalmente estoica demonstrava um toque de inquietação. Se você estiver certo, isso é assustador. E agora uma escolha difícil estava diante deles. Deveriam apoiar os Fuxis, que já haviam prometido metade de seus guerreiros aptos a Sintra? Ou deveriam se aliar aos Zigrin, parentes de Yarpen e já ligados a Sintra por laços emocionais crescentes? Se fosse antes, eu poderia ter hesitado, disse Lan, inalando profundamente. Mas agora, por mais lamentável que seja, temos que abandonar os Zigrins. Uma traição dessa magnitude demonstra que eles abandonaram toda a honra. Trazer anões como aqueles de volta para Sintra seria um desastre iminente, afirmou ele, decidido. Foi uma escolha amarga, mas o menor de 2 males. Se houvesse tempo, Lan teria buscado uma maneira de poupar ambos os clãs, mas a urgência da situação não deixava espaço para soluções ideais. Então, a seguir, nós deveríamos... Lan começou, mas de repente interrompeu-se no meio da frase. Geralt, sentindo algo, imediatamente voltou seu olhar para a entrada da tenda. Vossa Graça, o Sr. Gabor chegou. O guarda lá fora anunciou o visitante. Momentos depois, um anão robusto com passos curtos e familiares entrou. Duque Lannister. Os lábios de Gabor se curvaram em um sorriso educado, mas era um sorriso forçado, mal escondendo a tensão subjacente. Soubemos que você retornou. Parece que o problema com os Fuxis foi resolvido. O clã Zigrin agradece imensamente sua ajuda. Geralt foi uma ajuda imensa. De agora em diante não o incomodaremos mais. Não, pelo contrário, somos profundamente gratos pela sua ajuda. Como diplomata de Marrakon, Gabor era muito mais eloquente que Cuba. No entanto, mesmo agora sua fala era hesitante, e a culpa em seu rosto era evidente. Algum problema, Gabor? Lan perguntou suavemente. Gabor permaneceu em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça com firmeza. Não precisa se preocupar, Duque Lannister. Estou apenas preocupado com o futuro do meu clã. Se houver algo errado, eu posso ajudar. Não queremos sobrecarregá-lo ainda mais, nem queremos arrastá-lo para isso. A voz de Gabor assumiu um tom suplicante. Nosso chefe escreveu uma carta ao clã Ferenc, na esperança de conseguir mais guerreiros para você. No entanto, a situação deles com o dragão vermelho parece terrível. Eles esperam que você possa partir o mais rápido possível. Lan não respondeu imediatamente. Em vez disso, observou o anão à sua frente, alguém com quem havia passado um tempo considerável. Então, com sinceridade e sem rodeios, falou. Pretendo partir em breve, e o clã Ferenc está de fato no meu itinerário. Mas esse não é meu próximo destino.
Os lábios de Gabor tremeram. O sorriso forçado desapareceu de seu rosto e seu olhar baixou. Ele não ousou encarar Lan. Você precisa entender, Gabor. Se as coisas continuarem assim, mesmo que eu deixe o clã Zigrin agora mesmo, nunca conseguirei me livrar disso. Lan olhou para Gabor com a voz fria. Você já me arrastou para isso, ou melhor, me armou uma cilada. Gabor permaneceu em silêncio enquanto Lan começou a dar ordens, reunindo seus soldados e preparando-os para a ação. Do lado de fora da tenda, sombras tremeluziam na penumbra, mas nenhum dos anões Zigrin pareceu notar. O assentamento parecia meio abandonado, como se a maioria já tivesse partido para a missão que os aguardava naquela noite. Gabor não tentou persuadir Lan, nem tentou fugir e avisar os outros. Simplesmente ficou ali, imóvel, como se a própria tenda fosse uma prisão que o isolasse do mundo exterior. Refletindo sobre o tempo que passaram juntos nos últimos dias, Lan percebeu que, na verdade, havia apreciado a companhia de Gabor. O anão parecerá perturbado desde o momento em que se conheceram, claramente relutante em relação às ações de seu clã. Mas a sociedade anã era muito mais unida do que as famílias humanas. Gostasse ou não, Gabor estava acorrentado à lealdade aos seus semelhantes. Antes de partir, Lan deu um passo à frente e disse: ouvi dizer que existem apenas 2 tipos de anões que abandonam a sociedade humana e retornam a Marracão. Um tipo são aqueles que foram intimidados e discriminados, incapazes de conquistar um lugar para si. O outro são aqueles que testemunharam em primeira mão as lutas de seu povo em terras humanas e retornam determinados a fortalecer Marracão, a construí-la, a torná-la maior. Você, Gabor, é claramente o último. Gabor se mexeu um pouco e soltou um longo suspiro. Duque Lannister, qual o sentido de dizer isso agora? Tenho minhas suspeitas sobre o que o clã Zigrin está planejando, mas preciso de informações precisas para economizar tempo. Acredito que você pode me dar essas informações. O olhar de Lan se fixou no de Gabor. O anão soltou uma risada amarga. Sou um Zigrin, vossa graça. Lan balançou a cabeça. Você voltou para Marracão para construir algo melhor, Gabor. Nós nos demos bem até agora, então deixe-me falar com você honestamente. Quanto dano você acha que as ações do clã Zigrin causarão a Marracão? Mesmo que você priorize os interesses do seu clã acima dos de Marracão, mesmo que acredite que vale a pena sacrificar o crescimento de Marracão pelo ganho de Zigrins, você realmente acredita que isso ajudará seu clã a longo prazo? Em sua vida passada, quando Lan ouviu falar deste incidente pela primeira vez, ele pensou que os anões Zigrin eram completamente tolos. Um massacre como este, eliminando um clã inteiro, só serviria para gerar fúria imediata. As consequências seriam desastrosas, especialmente em uma nação como Marracão, onde escapar da punição era quase impossível. Se esse plano tivesse alguma chance de fortalecer os Zigrins, talvez valesse a pena considerá-lo, mas não teve. Não havia ganho a longo prazo, apenas destruição. Certa vez, visitei Oxenfurt e conversei com acadêmicos que estudavam sociologia, filosofia e antropologia. Eles me falaram sobre um conceito interessante: polarização de grupo. Lan falou lentamente, observando a reação de Gabor. A teoria sugere que quando os indivíduos se reúnem em grupo, suas decisões tendem a se tornar mais extremas, ou imprudentemente aventureiras ou excessivamente cautelosas, ou excepcionalmente benevolentes ou indizivelmente cruéis. Muitas decisões que seriam condenadas por um pensador solitário e irracional, de alguma forma, são aprovadas quando tomadas por um coletivo. Gabor, você parece preso nesse mesmo dilema. Neste momento, você é o único anão nesta tenda. Então me diga, Gabor, você realmente quer isso? Você realmente acredita que Marracão e seus parentes do clã Zigrin devem sofrer as consequências do que está prestes a acontecer? A expressão de Gabor vacilou, seu corpo tremeu. Você não é tolo, Gabor. Você consegue enxergar a verdade tão claramente quanto eu. Talvez você tenha se deixado levar pela mentalidade do seu clã, sobrecarregado por conceitos como honra e dever. Tudo o que peço é que você se afaste e pense com clareza, racionalmente como faria normalmente. Um guarda cintrano se aproximou de fora da tenda e gritou: Graça, as tropas estão reunidas. Lan olhou para Gabor, cujo corpo ainda tremia. Qualquer boa vontade que ele pudesse ter pelo anão estava quase esgotada. Capítulo 337. Uma corrida contra a destruição. Vendo Gabor permanecer em silêncio e trêmulo, Lan balançou a cabeça, e uma luz âmbar brilhou ao seu redor enquanto se virava e ordenava: Geralt, leve nossos homens para a represa perto do lago de Davor. Suspeito que o clã Zigrin planeja explodi-la, inundando as minas para matar o clã Fuxes enquanto eles extraem recursos. Não entre em combate direto, apenas ganhe tempo. Tenho outro lugar onde preciso estar primeiro. O senhor estava certo, vossa graça, interrompeu Gabor de repente. Eles planejam destruir a represa. O brilho âmbar ao redor de Lan desapareceu quando ele interrompeu seu feitiço de teletransporte. Todos os olhares na tenda se voltaram para Gabor. Temos espiões vigiando o clã Fuxes. O chefe sabe que você inundou o abismo Davor para aprisionar os monstros lá dentro. Ele pretende usar a mesma tática, aniquilar o clã Fuxes, e então simular um ataque monstruoso. Gabor suspirou mais uma vez, com a voz carregada de resignação. Afiado como sempre, vossa graça. O que não sabe? O fato de você dizer algo assim já é uma surpresa para mim. As suspeitas de Lan foram confirmadas, o que significa que seus próximos movimentos poderiam ser executados com mais eficiência.
Você vem comigo? Gabor assentiu firmemente, estava convencido. Mas então, para surpresa de Lan, balançou a cabeça imediatamente e disse: ainda há muitos jovens anões em nosso clã que não seguiram o chefe. São bons rapazes, mas não têm um líder. No momento estão presos em casa, perdidos e até sendo ridicularizados como covardes. Preciso pedir que esperem só mais um pouco, deixe-me reuni-los. Limparemos a bagunça do chefe juntos. O clã Zigrin não deveria ser assim. Lan não esperava por isso. Se tudo corresse bem, ele não deixaria Cintra apenas com o apoio de Fuxis, ele também teria a força do clã Zigrin. Tudo bem, Lan assentiu. Mas não temos muito tempo. Como uma bala de canhão, Gabor saiu disparado da tenda. O anão gritou à distância: comigo cercando, eles se moverão mais rápido que um Shaelmaar em movimento. Geralt terminou de verificar suas armas e saiu da tenda, respirando fundo o ar frio da noite. Então, estamos do lado de Fuxis? Ou melhor, de Fuxis e uma pequena facção de Zigrins contra o resto dos Zigrins? Perguntou Geralt. Até onde vamos levar isso? Ele passou a mão pelo punho da espada com uma expressão perturbada. Sabia que, embora suas ações pudessem ganhar a gratidão de Fuxis, Marrakon como um todo jamais aprovaria. Se sacassem suas lâminas agora, lidar com outros clãs no futuro se tornaria muito mais difícil. Não. Lan balançou a cabeça. Como eu disse desde o começo, não podemos escolher entre Fuxis e Zigrin. Não se trata de quem está certo ou errado, só podemos ficar do lado dos anões. Enquanto falava, um brilho âmbar se espalhou por seu corpo mais uma vez. Comande as tropas. Evite conflito direto com qualquer um dos lados, apenas ganhe tempo. Preciso estar em outro lugar. Afinal, esse não é um problema de Cintra, é de Marrakon. Perto do lago Davor, na represa. A noite estava escura e ventosa, sem estrelas à vista. A temperatura havia caído como se o inverno tivesse retornado, apesar de ser início de primavera. Qualquer um que ficasse parado por muito tempo sentiria o frio penetrar nos ossos em instantes. O canal escavado pelo clã Fuxis para desviar a água do lago de Davor estava congelado, coberto por uma espessa camada de gelo. O clã nem teve tempo de acalmar os ânimos, toda a sua força principal ainda estava nas profundezas do poço sem fundo, correndo contra o tempo. Foi quando o clã Zigrin chegou à barragem. O chefe Zigrin inclinou a cabeça para trás, contemplando a paisagem à sua frente, uma enorme brecha na barragem, agora selada pelo que parecia uma geleira imponente. Soltou um suspiro de apreciação. O leão de Cintra, realmente impressionante. Eu adoraria compartilhar um gole de cerveja Marrakon com um homem assim. Anões, totalmente armados, moviam-se em esquadrões organizados. Descarregando caixotes do trem, seus rostos estavam sérios enquanto empilhavam cuidadosamente a carga sob a seção congelada da represa. O chefe deu um passo para trás, rindo baixinho. Mesmo assim, tenho que agradecê-lo. Afinal, gelo é muito mais fácil de explodir do que uma represa. O clã Zigrin tinha suas próprias minas, não tão vastas quanto o abismo de Davor outrora, mas ainda substanciais. A mineração exigia explosivos e, ao contrário do azarado clã Fuxis, cujo depósito havia sido invadido por monstros, seu estoque estava intocado. Depois que as cargas foram preparadas e a equipe de demolição posicionada, o chefe Zigrin conduziu o resto de seus anões para longe da represa. No entanto, quem está aí? Droga, é o clã Zigrin. E são tantos. Nem todos os membros do clã Fuxis estavam no abismo de Davor. Esquadrões de patrulha e trabalhadores estavam posicionados na superfície, guardando o acampamento e gerenciando os materiais extraídos. Suas tendas estavam espalhadas pela área, e agora o alarme havia sido dado. Naquele momento, vendo os movimentos furtivos dos anões do clã Zigrin, o anão do clã Fuxis imediatamente percebeu que se tratava de uma conspiração. Sem hesitar, gritou por seus companheiros e se virou para correr. Sua voz áspera e rouca ecoou noite adentro, logo seguida por gritos de resposta, cada vez mais próximos. Seu idiota com cérebro de martelo, Fuxis. Sua coragem é menor que a de um rato, cuspiu o chefe Zigrin frustrado. O plano não passou despercebido, não havia sentido em se conter agora. A força principal de Fuxis ainda está presa no abismo de Davor. Continuamos como planejado. Quanto a esses habitantes da superfície, o chefe apertou a arma com mais força. Que experimentem a fúria que Zigrin vem acumulando há séculos. Machados e martelos de guerra se chocavam na escuridão, faíscas explodindo no ar. Marrakon mantinha suas fronteiras fechadas havia séculos, mas batalhas não eram novidade, anões já haviam lutado contra monstros, dragões vermelhos. Mas nunca antes uma guerra em tão grande escala eclodira entre os próprios anões. Os guerreiros Zigrin, em maior número e mais bem preparados, dominaram facilmente as patrulhas Fuxis que correram para defender seu acampamento. Quando Geralt chegou, a batalha já estava em andamento há algum tempo. Mais anões Fuxis emergiram da escuridão, mas estavam sendo repelidos. Cadáveres cobriam o chão, alguns pertencentes a Fuxis, outros a Zigrin. Machados estavam enterrados em escudos, martelos de guerra amassavam armaduras. Anões que foram inimigos por séculos só conseguiam encontrar paz na morte. Geralt, senhor, perguntou um cavaleiro cintrando em voz baixa, aguardando ordens. Lan fez parecer simples, mas como diabos vamos impedir isso? Geralt cerrou os dentes. Aquilo já havia se transformado em uma rixa sangrenta. Mas Lan precisa de tempo. Ele precisa de tempo. E esses anões, eles estão destinados a ser os futuros soldados de Cintra. Respirando fundo, Geralt enfiou a mão na bolsa de alquimia e tirou um frasco de coruja do mato.
Sem hesitar, ele arrancou o lacre de cera e engoliu a poção de uma só vez. Sob o luar pálido, seu rosto já pálido tornou-se ainda mais fantasmagórico, e veias escuras brotaram de seus olhos. Então, ele deu um tapinha na lateral do cavalo. Blackvin bufou, seus olhos âmbar, tão parecidos com os de Geralt, brilhando de excitação. Além de Lan, apenas 2 pessoas já haviam montado em Blackvin. Uma era Ciri, a outra era Geralt. Também não era a primeira vez que trabalhavam juntos. A última vez fora na floresta de Brokilon, quando Lan, ainda mortal na época, lutara contra um grifo. Vento Negro carregara Geralt quase inconsciente para o campo de batalha bem a tempo de salvá-lo. Blackvin, me leve até lá. Preciso de uma oportunidade, mas cuide-se. O cavalo mexe as orelhas, abaixando o corpo em preparação. Geralt virou-se para os cavaleiros de Cintra. Vou separá-los por um instante. Quando eu fizer isso, aproximem-se e formem um círculo entre eles. Mantenham-nos separados o máximo de tempo possível. Sem matar, mas também não se deixem abater. Entendido? Os cavaleiros responderam em uníssono. No segundo seguinte, o bruxo da Escola do Lobo avançou para a batalha por um cavalo de guerra da Escola Griffin. Vento Negro atingiu com mais força do que qualquer carro de guerra, mas foi cuidadoso, não se chocou contra os anões diretamente, mas usou seu corpo blindado para bater em seus escudos e armaduras. Só isso foi o suficiente para mandá-los pelos ares. Eles rapidamente chegaram ao centro do campo de batalha. Geralt já havia afrouxado os estribos, agachando-se sobre a sela. Ao se aproximarem da parte mais intensa da luta, ele saltou, aproveitando o impulso de Vento Negro para se lançar sobre as cabeças dos anões. Em pleno ar, estendeu a mão para frente, liberando uma explosão de chamas no céu. Sinal de Igni. A luz do fogo imediatamente chamou a atenção de todos. Além dos lutadores mais frenéticos em combate direto, muitos anões hesitaram, olhando para cima diante da intrusão repentina. Geralt, porém, não diminuiu o ritmo. Ele mergulhou direto na confusão. Ele não era Lan. Mergulhar em uma batalha como aquela era um risco real para sua vida. Era por isso que cada movimento seu tinha que ser preciso, imperceptível. Ao pousar, rolou para frente, batendo a mão no chão repetidamente, a cada vez, runas roxas brilhantes se espalhavam para fora. Sinal de Irden. O Irden de Geralt não era tão grande quanto o de Lan, capaz de desacelerar apenas 4 ou 5 inimigos por vez. Mas se um não bastasse, ele compensava com números. 1 a 1, anéis de magia se espalharam pelo campo de batalha. Quase 100 anões foram capturados pelo brilho púrpura, seus machados e martelos de guerra erguidos movendo-se repentinamente em câmera lenta e lenta. Geralt ergueu a mão esquerda, o corpo girando como um moinho de vento em rotações controladas e constantes. Ao mesmo tempo, a mão direita enfiou-se novamente na bolsa, retirando outro frasco de coruja do mato. Suas reservas mágicas estavam se esgotando, mas, ao engolir a segunda dose, elas voltaram a se acumular. A dose dupla fez suas pupilas ficarem negras como o abismo. Ele conseguia ouvir o próprio pulso pulsando como tambores de guerra em suas veias. A verdadeira luta começa agora, ele pensou. Um brilho branco e nebuloso começou a se formar na palma da mão de Geralt, muito mais denso do que a magia comum que irradia de um sinal de bruxo. Ao mesmo tempo, 2 anões parados diante dele foram subitamente envolvidos pelo mesmo brilho. Sinal Axie e Marionete. Abaixem-se, rugiu Geralt. A lua cheia brilhava no céu, e abaixo dela, o lobo branco uivava. Capítulo 338. Um sussurro, uma ordem, um massacre evitado. Os bruxos da Escola do Lobo possuíam uma ampla gama de técnicas de combate. Comparados a outras escolas com exceção da Escola do Grifo, seu uso de sinais em batalha era muito mais flexível. Mas a Escola do Lobo tinha outra vantagem única, um legado deixado pela mais ortodoxa Ordem dos Bruxos, o Círculo dos Elementos. Os magos e alquimistas da Ordem dos Bruxos descobriram fontes naturais de energia mágica que podiam aprimorar os sinais de um bruxo. Lan certa vez a utilizou para desbloquear completamente todas as habilidades de sinais de 3º nível, embora, ao fazê-lo, sua consciência tenha ascendido brevemente ao plano elemental astral, onde quase foi emboscado. Mesmo assim, ele saiu ileso e em troca ganhou um poder considerável. Claro, Lan era uma exceção. Normalmente, embora o Círculo de Elementos não elevasse um signo da Escola do Lobo ao mesmo nível de poder bruto dos da Escola do Grifo, ele lhes concedia efeitos únicos. Veja Lambert, por exemplo. Seu sinal Axie tinha um efeito hipnótico incrivelmente forte. Ao deixar cair Molin pela primeira vez, ele encontrou 2 mercenários. Com um simples movimento de mão, ele compeliu um deles a matar seu companheiro e depois se enforcar. O Axie de Geralt também havia sido aprimorado pelo Círculo dos Elementos, embora não ao mesmo extremo. Seu efeito hipnótico não era forte o suficiente para forçar o suicídio, mas ele conseguia implantar comandos simples na mente de seus alvos. Mais importante, ele podia afetar vários inimigos ao mesmo tempo. Fiquei no chão. Ao rugido de Geralt, 2 anões, já envoltos em uma densa aura de éter, largaram suas armas sem hesitar e se viraram para fugir. Ao recuarem, cada um deles acertou um de seus companheiros, fazendo-os cair no chão em uma cacofonia de armaduras e armas tilintando. Um após o outro, Geralt liberou o sinal Axie. Sua demonstração anterior já havia chamado a atenção de todos os guerreiros no campo de batalha. Ele nem precisou mirar. Cada vez que se virava, outros 2 anões eram enredados por sua magia, suas vontades submissas ao seu comando.
Em menos de 10 respirações, dezenas de anões sucumbiram à sua influência, arrastando consigo o dobro de companheiros enquanto fugiam do centro da escaramuça. O que momentos antes era um campo de batalha cheio de gritos de guerra ensurdecedores caiu em um silêncio misterioso. Os anões hipnotizados saíram do transe logo depois, mas o estrago já estava feito. O lapso momentâneo semeou incerteza e hesitação entre suas fileiras. Agora, os dois clãs estavam divididos, com Geralt no centro, encarando um ao outro de uma distância cautelosa. Aquele é Geralt. Ele lutou ao nosso lado durante a grande purificação. Ele salvou muitos dos nossos. Uma voz surgiu do lado Zigrin. Cuba, vamos mesmo lutar com ele? Calha a boca, retrucou Cuba. Isso não é algo que um punhado de pessoas pode impedir. Seguimos as ordens do chefe. Murmúrios semelhantes se espalharam entre o clã Fuxes. Esse é o Lobo Branco. Ele é um guerreiro sob o comando do Duque Lannister. E um bruxo, sussurrou um anão Fuxes. Ele não é tão poderoso quanto o Duque é? Como diabos ele dividiu o campo de batalha daquele jeito? O que fazemos agora? Um guerreiro sob o comando do Duque, refletiu o comandante interino de Fuxes. Evite feri-lo se possível. Vamos ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Seja por dívidas passadas ou pela pura demonstração de poder que Geralt acabará de demonstrar, nenhum dos lados ousou dar o primeiro passo. Geralt cambaleou levemente quando Blackvin trotou para o seu lado, o cavalo instintivamente se posicionando para apoiá-lo. Afinal, ele era um lobo, não um grifo. Coruja do Mato só conseguia acelerar sua recuperação de mana, não a restaurava imediatamente. Tendo conjurado tantos sinais em rápida sucessão, Geralt se sentia como uma esponja seca ao sol, completamente esgotada. Ele havia dividido o campo de batalha sozinho, com sua presença aterrorizante e o rosto como de um espectro vingativo. Mas sabia a verdade, se um único afogador aparecesse naquele momento, provavelmente o destruiria ali mesmo. Se os anões ignorassem o medo e o atacassem de uma só vez, sua única opção seria mandar Vento Negro levá-lo embora. O estrondo dos cascos ecoou pelo campo de batalha enquanto dezenas de cavaleiros cintranos avançavam, formando um círculo protetor ao redor de Geralt. Embora não fossem muitos, abaixaram suas lanças em uníssono, formando uma linha defensiva férrea no centro do conflito. Só deem um show, murmurou Geralt baixinho para a cavalaria. Se as coisas derem errado, nós corremos. Nossos cavalos são mais rápidos. Os anões não vão conseguir nos acompanhar. Um guerreiro com um capacete com um leão em relevo fez um aceno quase imperceptível. Geralt, gritou uma voz do clã Fuxes carregada de advertência. Esta não é a sua luta. Não quero machucá-lo, mas você precisa ir embora. Isso está além do seu controle. Geralt, rugiu uma voz furiosa do lado dos Zigrins. Esta luta não vai parar. Nem você consegue deter os Zigrins. Geralt permaneceu em silêncio, tentando encontrar as palavras certas para ganhar o máximo de tempo possível. Mas enquanto ele lutava, outra pessoa tinha muito a dizer. Gabor chegou com os anões Zigrin restantes. Não eram muitos, a corrida até ali os deixará sem armadura, e a longa jornada os deixará sem fôlego. Mas a voz de Gabor estava tão forte como sempre. Chefe, pare com isso. Não é assim que o verdadeiro clã Zigrin deveria ser. A chegada do grupo de Gabor provocou uma onda de inquietação entre os anões que acompanhavam o chefe Zigrin. O ódio que sentiam pelo clã Fuxes havia séculos fervilhava, mas agora seus próprios parentes estavam em seu caminho. Gabor, seu traidor, berrou o chefe Zigrin, praticamente pisando forte de raiva. Eu nunca deveria ter deixado você ficar no Monte Carbon por tanto tempo. Seria melhor você morrer em terras humanas do que enfrentar seu próprio povo agora. Não, chefe. Eu sou Zigrin. Todos nós somos, disse Gabor com firmeza. E porque eu sou Zigrin, não posso deixar que o que está prestes a acontecer leve nosso clã à ruína. Não viemos aqui para derramar o sangue dos nossos parentes. Mas se insistir em continuar com isso, terá que passar por cima dos nossos cadáveres primeiro. Talvez então, o nosso sangue o acorde da sua loucura. Geralt, os jovens que eu trouxe estão sob seu comando agora, gritou Gabor. Estou levando alguns homens para a Lagoa do Davor, a represa está armada para explodir. Se não a impedirmos agora, será tarde demais. Geralt assentiu. A presença daqueles anões Zigrin havia drenado grande parte da luta do clã, e ele sentiu certo alívio. Mas assim que ele abriu a boca para responder, uma explosão estrondosa abalou o campo de batalha. Restrondo. Uma bola de fogo disparou para o céu, seu brilho cortando a escuridão da noite. Uma fumaça espessa subia da direção da represa. Os olhos de Geralt se arregalaram enquanto gritos distantes, reais ou imaginários, ecoavam em sua mente. Lagoa de Davor. Maldito seja, Zigrin, gritou um anão de Fuxes. O chefe e os outros ainda estão nas minas, eles nunca escaparão da enchente. É tarde demais, o chefe Zigrin jogou a cabeça para trás e riu. Vocês realmente acharam que perderíamos tempo atacando vocês com machados e martelos? Nunca precisamos. E embora eu não esperasse tantos de vocês fora das minas, lidar com vocês também não será um problema. No entanto, seu riso desapareceu quando ele se virou para Geralt. O que devo fazer com você, bruxo? A operação desta noite não deveria ter testemunhas. Ao seu comando, os guerreiros Zigrin hesitaram. Muitos haviam lutado ao lado de Geralt e dos cintranos momentos antes e relutavam em levantar suas armas contra ele. Mas aqueles que não haviam participado do expurgo anterior não tinham tais dúvidas. Avançaram, forçando os hesitantes a recuar, suas fileiras formando uma muralha implacável de machados de batalha.
Se você não tem coragem de lutar contra humanos, então cuide desses traidores, latiu o chefe. No entanto, à medida que os guerreiros Zigrin avançavam, Geralt subitamente ficou imóvel. Sua expressão se acalmou, seu corpo relaxou completamente contra o flanco de Blackvin. O clã Zigrin, sinto muito, disse ele com a voz firme. Vocês querem nos silenciar, mas seu segredo foi exposto muito antes desta noite. E quem sabe, é o seu próprio ancião-chefe. Nos olhos do bruxo, escurecidos até um negro abissal pelos efeitos de suas poções, um clarão dourado refletiu-se de repente. Veio da direção do Lago Davor. Lagoa de Davor, a represa. Os anões que tinham acabado de detonar os explosivos se agacharam atrás de uma cobertura, espiando cautelosamente para comemorar seu sucesso. Mas no segundo seguinte, uma força invisível os fez voar. A princípio, pensaram que se tratava de uma explosão secundária retardada. Mas como eram mineiros veteranos, não teriam calculado mal a potência da explosão. Atordoados, eles se viraram em direção à fonte da onda de choque, apenas para serem arremessados para trás novamente. Olhando para cima, eles finalmente viram. Não é uma explosão secundária, mas um cavaleiro com sua capa esvoaçando como uma bandeira de guerra. Sinal de Ard, varredura de Ard. 360 graus de devastação, sem uma única morte. Uma onda de choque telecinética era a maneira perfeita de limpar o campo de batalha sem derramamento de sangue desnecessário. À sua frente, a barragem havia sido rompida. Embora não estivesse em plena capacidade como antes, as águas turbulentas ainda possuíam uma força que nenhum homem comum poderia suportar. Felizmente, Lan não era um homem comum. Ele jogou a cabeça para trás, engolindo uma poção coruja do mato superior, para aumentar sua resistência. Sua poderosa resistência a toxinas manteve sua expressão calma enquanto estendia a mão esquerda. Um sinal familiar mais uma vez desceu sobre o Lago de Davor. Sinal de Ad frio penetrante, explosão mágica. Capítulo 339. O decreto do ancião. Os anões, ainda se recuperando da queda inicial, mal conseguiram se levantar antes de caírem novamente. Desta vez, porém, a onda de choque não foi apenas poderosa, foi de gelar os ossos. Quando conseguiram abrir os olhos castigados pelo vento, viram apenas um lampejo de luz esmeralda se dissipando no céu noturno. O cavaleiro havia chegado e desaparecido como o vento, deixando para trás apenas um imponente bloco de gelo que os deixou em silêncio, atônitos. A represa congelou de novo, murmurou um dos anões. Então era ele, o Duque Lannister. Os anões Zigrin inicialmente presumiram que o clã Fuchs havia usado seus antigos planos para consertar a represa. Mas ao chegarem, encontraram um enorme bloco de gelo selando a brecha. Eles se maravilharam com a suposta engenhosidade do clã Fuchs, mas agora estava claro, aquilo não era obra deles. O que fazemos agora? Explodimos tudo de novo? Estamos sem explosivos. E mesmo que tivéssemos, se tentarmos de novo, ele vai voltar e congelar de novo. E da próxima vez, podemos acabar presos dentro daquele maldito bloco de gelo também. Então, e as ordens do chefe? O primeiro anão ficou em silêncio por um momento, então murmurou, talvez para si mesmo, talvez como uma resposta. Você realmente acha que as ordens do chefe esta noite foram as corretas? De volta ao campo de batalha. Lannister, o rugido furioso do chefe Zigrin ecoou pela noite. Ele esperou e esperou pelo som das águas da enchente rugindo pelo vale, mas nada aconteceu. Ele já sabia que algo tinha dado terrivelmente errado. E quando Lan apareceu, sua silhueta iluminada pelo âmbar emoldurada contra o céu escuro, os piores temores do chefe se confirmaram. A parte mais crucial do plano daquela noite havia falhado. Este é um conflito de anões. Não tem nada a ver com você, berrou o chefe. Sintra não quer mais o apoio de Marrakon? Sintra acolhe todos que vêm ajudar. Todas as raças são tratadas como iguais, disse Lan friamente. Mas você não consegue nem tratar os seus como iguais. Sintra não precisa de pessoas como você. Ele fez uma pausa e acrescentou. E agora mesmo você estava planejando atacar meus homens, não é? Os guerreiros Zigrin avançavam perigosamente perto das fileiras de Sintra, com suas armas reluzentes e sua sede de sangue inconfundível. Se não fosse pela chegada repentina de Lan, a batalha já teria começado. Ninguém mais pode saber o que aconteceu esta noite, disse o chefe, com a respiração pesada de raiva mal contida. Se é assim, então vamos ver se o Leão de Sintra é realmente tão poderoso quanto os rumores dizem. Os guerreiros Zigrin avançaram. Lan, como sempre, incitou seu cavalo a ir para a frente da linha. Mas desta vez ele não ergueu a lâmina. Em vez disso, recorreu às suas reservas mágicas e ativou uma habilidade, teletransporte. Uma luz esmeralda brilhante tremeluzia ao lado dele, pequena, mas distinta. Todos os anões Zigrin congelaram. Uma sombra surgiu da luz, pequena em estatura, mas carregando o peso de uma montanha sobre os ombros. Até mesmo o chefe, com sua fúria queimando intensamente há poucos momentos, sentiu a respiração presa na garganta. À medida que a luz se esvaía, um anão completamente armado emergiu. Seu cabelo e barba eram brancos como a neve, mas sua estrutura permanecia sólida e inabalável, como o pico de uma grande montanha. Ele usava uma armadura completa e carregava um martelo de guerra tão alto quanto ele. No entanto, não precisava levantar a arma, sua mera presença bastava. No momento em que sua forma se materializou por completo, todos os anões à vista deram um passo involuntário para trás.
Este não era um ancião em chefe, ele jamais se deixaria influenciar por alguma magia ancestral de linhagem. Embora, na verdade, mesmo que Lan estivesse realmente determinado a usar o teletransporte, haveria algo que o ancião pudesse fazer para resistir. Não, quem estava ali agora era Barclay Els. Lan o conhecera nas minas de Marracão, onde o anão o repreendera por ousar levar seus negócios ao ancião. Mas embora Barclay pudesse não passar de um subordinado na presença do ancião, seu nome soava mais alto que uma martelada no Monte Carbono. Barclay era um coronel do exército de Marracão. Ele havia lutado contra humanos e elfos antes que as montanhas fossem seladas e mesmo depois que Marracão fechou seus portões, liderou inúmeras batalhas contra monstros, criando refúgios seguros para seu povo. Lan sabia que no futuro, quando o exército voluntário de Marracão marchasse para ajudar os reinos do norte, Barclay serviria como seu comandante supremo. Ele lideraria a infantaria pesada de Marracão contra a cavalaria de Nilfgaard e gravaria seu nome na história com suas vitórias impressionantes. Mesmo sem esses elogios futuros, sua reputação por si só foi suficiente para abalar o campo de batalha. A maioria dos anões serviu no exército em algum momento da vida, o que significa que a maioria deles, em algum momento, serviu sob o comando de Barclay Els. Eles podem estar dispostos a levantar seus machados contra o clã Fuxes. Eles poderiam até estar dispostos a lutar contra um duque humano que tivesse interferido em seus assuntos. Mas nenhum deles teve coragem de enfrentar Barclay Els. Não faz muito tempo eu estava discutindo a grande limpeza da terra de Davor e dos enclaves perto do lago de Davor com o ancião, disse Barclay, seu olhar percorrendo os anões reunidos com grande decepção em seu tom de voz. Mas então o Duque Lannister apareceu, de repente do nada, e nos informou o que estava acontecendo aqui. No começo eu não conseguia acreditar, mas agora, seus olhos se tornaram penetrantes. Ele endireitou as costas, sua voz ecoando como uma trombeta de guerra pelo campo de batalha. Decreto do ancião. O clã Zigrin deve depor as armas imediatamente e se render. Todos os anões envolvidos nos eventos desta noite serão sentenciados a 500 anos de trabalho nas minas. Aqueles que se recusarem serão exilados de Marracão, para nunca mais pisar nestas montanhas. O batalhão do Monte Carbono já está a caminho, continuou Barclay, com a voz mais baixa, mas não menos firme. Se ainda pretendem resistir, então sim, sangue anão será derramado esta noite. Mas não será do clã Fuxes. Será seu. Faz séculos que algo assim não acontece em Marracão. E eu não me sentia tão miserável quanto hoje há séculos. Então, ouçam com atenção, porque só vou dizer isso mais uma vez. Larguem as armas. A ordem soou como um tambor de guerra martelando em seus ouvidos. Os anões Zigrin recuaram, cambaleando vários passos para trás. Diante do decreto do ancião e da fúria estrondosa de Barclay, nenhum deles ousou erguer as armas novamente. Como um só, eles se voltaram para seu chefe, desesperados por seu comando, agarrados à esperança de que ele se recusasse a se render. Nós. Os olhos do chefe Zigrin ardiam em vermelho enquanto ele encarava Barclay e Lan, suas palavras saindo raspando de sua garganta como pedras se triturando. Matar seus inimigos jurados não era mais uma opção. Pior ainda, todo seu clã estava à beira da destruição. Mesmo assim, o chefe se recusou a ceder. Ele não podia aceitar que séculos do legado do clã fossem reduzidos a nada. Ele não se tornaria um minerador sem nome, nem um cão de rua exilado de seu lar. Nós ainda podemos. Um baque surdo o interrompeu. Sua cabeça tombou para o lado e seu corpo desabou na neve. Gabor abaixou lentamente a coronha do machado, suspirando enquanto olhava para seu chefe inconsciente. Atrás dele, um caminho silencioso se abriu nas fileiras dos guerreiros Zigrin. Sem dizer uma palavra, eles se afastaram, permitindo que Gabor se aproximasse do chefe sem impedimentos, como se já tivessem aceitado seu destino. Nós nos rendemos, declarou Gabor. Uma a uma, as armas caíram no chão. Lan e seus companheiros permaneceram em Davor por mais 2 dias, esperando o batalhão do Monte Carbon chegar e assumir o controle do conflito entre os clãs Zigrin e Fuxes. Por expor a conspiração dos Zigrins a tempo e evitar que o conflito saísse do controle, Barclay expressou sua gratidão em nome do ancião. Mas Lan sabia que não era assim, gratidão não tinha sentido. Aquele velho anão astuto e tradicionalista não tinha intenção de oferecer mais apoio militar. Por outro lado, o próprio Barclay havia se aproximado bastante de Lan. Ele até admitiu sua admiração pelas forças de Cintra, apenas algumas dezenas de soldados ousando intervir em um campo de batalha de milhares. Isso, pelo menos, foi um ganho inesperado. Se a história seguisse seu curso, Barclay um dia lideraria o exército voluntário de Marracão para apoiar os reinos do norte contra Nilfgaard. Conquistar seu favor agora poderia ser útil no futuro. Barclay convidou Lan e seus homens de volta ao Monte Carbon, mas após cuidadosa consideração, Lan recusou. Apesar da recente turbulência entre os clãs Fuxes e Zigrin, ele ainda pretendia cumprir sua promessa, servir como enviado ao clã Ferenc. Se houvesse a mínima chance de obter mais apoio, ele precisava aproveitá-la. Afinal, estavam falando da infantaria pesada de Marracão. Além disso, havia outra coisa que Lan estava ansioso para ver: o dragão vermelho Keutulis, que supostamente residia em Marracão. Ele não foi o único. Saskia, que viajava com eles, estava estranhamente animada desde que soube que eles poderiam visitar o clã Ferenc. A razão pela qual ela havia escolhido permanecer em Marracão, em primeiro lugar, era por causa do dragão. No entanto, depois de testemunhar o conflito entre os clãs Zigrin e Fuxes, seu humor piorou drasticamente.
Capítulo 340. Os filhos divididos de Marrakon. Lannister. Duque Lannister. Depois de hesitar várias vezes ao longo da jornada, Saskia finalmente cedeu e apressou o passo para caminhar ao lado de Lan. Posso te perguntar uma coisa? Lan riu baixinho. Sua pergunta está praticamente estampada na sua cara. Eu só estava esperando você dizer. Saskia abaixou a cabeça, repreendendo-se mentalmente por ser tão transparente. Ela havia passado muito pouco tempo no mundo humano, sua inexperiência estava transparecendo. Mesmo assim, ela rapidamente se concentrou em seu propósito. Não entendo, Duque Lannister. Como as coisas entre os clãs Fuchs e Ygritte chegaram a esse ponto? Marrakon deveria ser a terra sagrada dos anões, seu último bastião contra ameaças externas. Eles não deveriam estar unidos? Será que não percebem o quanto de dano estão causando ao seu próprio povo? Lan olhou para ela. Por que você se importa tanto? Confusão brilhou nos olhos de Saskia. Meu pai sempre sonhou com uma terra onde todas as raças pudessem viver juntas em paz e igualdade. Eu compartilho esse sonho. Eu pensava que se pudéssemos simplesmente resolver os conflitos entre as diferentes raças, tudo ficaria bem. Mas agora vejo que mesmo dentro da mesma raça, existem conflitos igualmente terríveis. Eu não entendo. Lan pensou por um momento antes de perguntar. Você é de Zerricânia, certo? Nunca viu algo assim acontecer antes? Você está no norte há algum tempo. Não me diga que nunca presenciou conflitos internos entre seu próprio povo. Eu sei sobre as invasões de Nilfgaard. Já vi as inúmeras rixas e guerras entre os reinos do norte, admitiu Saskia em voz baixa. Mas eu sempre pensei que só os humanos eram assim. Já que você defende a igualdade racial, por que considera os humanos especiais? A voz de Lan era calma, mas firme. Os humanos só parecem especiais por serem numerosos. Mas me diga, você realmente acredita que se outra raça tivesse a mesma população e domínio, não lutaria com a mesma ferocidade por seus próprios interesses? Elfos não fariam isso, respondeu Saskia. Elfos eram, sem dúvida, uma anomalia entre as raças. Mesmo depois de governar o continente, eles abraçaram uma paz quase utópica. Quando a humanidade começou sua ascensão, os elfos continuaram recuando, esperando que os humanos se contentassem com o que haviam conquistado e parassem por aí. Mas o resultado foi claro. Os humanos substituíram os elfos como governantes. E agora os elfos não tinham reino oficial nem sequer um único assentamento importante na sociedade dominante. Lan soltou uma risada fria. Você se esqueceu de que os elfos também já foram forasteiros. Antes de chegarem, anões e gnomos já viviam aqui. Então me diga, como você acha que os elfos conquistaram e consolidaram seu domínio? Séculos de paz haviam entorpecido os instintos dos elfos. E isso só se aplicava aos Ainseid, os elfos que permaneceram neste mundo. Além dos véus da existência, outra facção, os Ainel, ainda prosperava, operando de uma maneira muito mais implacável e sanguinária, algo muito além da imaginação de Saskia. Saskia ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela realmente começou a considerar essas questões. Seus ideais sempre foram muito romantizados, e só agora ela estava começando a enxergar a dura realidade. Por que é assim, Duque Lannister? Lan pensou por um momento antes de responder. Se você perguntar a um velho filósofo, ele pode dizer, onde há pessoas, há conflito. E neste caso, pessoas significa todas as raças. Parece sábio, quase como se tivessem transcendido as preocupações mundanas. Mas não temos o luxo de transcender. Não podemos simplesmente dizer algo profundo e depois fechar os olhos. Temos que lidar com a realidade. Lan suspirou. Para ser sincero, não tenho uma resposta perfeita para você. Isso não é algo que se aprende em livros. Tenho que encontrar minhas próprias respostas por meio da governança, por meio da experiência. Mas foi por isso que vim até você, disse Saskia. Ouvi dizer que Cintra é um lugar onde várias raças vivem em harmonia. Você já não conquistou isso? Até certo ponto, sim. Mas Cintra é única, admitiu Lan. Sua paz vem do fato de seu povo ter lutado lado a lado como camaradas. Também eliminamos ativamente os rumores maliciosos que alimentam o ódio racial, criando um ambiente mais neutro para a opinião pública. Mas o mais importante, ele apontou para si mesmo. E sou eu. Um líder que permite que essa coexistência aconteça e se recusa a se prender, pelo menos, não muito, ao preconceito racial. Somente quando todos esses fatores se unem é que uma nação multirracial pode ser construída, mesmo em sua forma inicial. E para deixar claro, continuou ele, minha decisão não foi motivada por idealismo. No começo, eu simplesmente precisava reconstruir a força do meu país, e aquelas diferentes raças precisavam de uma terra justa e estável. Nossos objetivos estão alinhados, e é por isso que podemos viver em paz. Saskia abaixou a cabeça, pensativa. Então, uma nação como esta só pode ser construída do zero? É impossível mudar as crenças de uma região? Lan assentiu. É muito mais fácil incutir uma nova ideia do que apagar as profundamente enraizadas. Mas se for esse o caso, talvez a primeira geração em Cintra possa viver em paz, apontou Saskia. Mas e quanto ao futuro? Os humanos têm uma vida tão curta, as constantes mudanças geracionais não tornarão Cintra instável? A menos que você tenha um imperador que seja poderoso o suficiente, que viva o suficiente, ou até mesmo imortal. Não vejo uma maneira de manter esse tipo de nação indefinidamente. Saskia mergulhou em contemplação silenciosa, aparentemente presa em um paradoxo. Lan, porém, apenas riu. Amarrar o futuro de um país a uma única pessoa por gerações? Essa é uma maneira incrivelmente irresponsável de governar. No entanto,
A conversa se tornou tão profunda que até Geralt, que estava ouvindo de perto, ficou surpreso. Saskia não fazia parte do grupo há muito tempo, e Geralt ainda não a conhecia bem. Era difícil acreditar que alguém que parecia tão desajeitada socialmente passasse os dias pensando em ideais tão grandiosos. Ainda mais surpreendente era a paciência de Lan com ela. Apesar dos aguçados instintos políticos de Geralt, essa conversa estava além de sua competência. Na verdade, ele achava que prolongar-se demais seria indelicado. Ele empurrou seu cavalo ligeiramente para longe deles e deixou seu olhar vagar. Foi quando ele notou alguns novos anões no grupo. Entre eles estava Petri, o enviado pelo clã Fuxes para acompanhar Lan. E então veio Gabor. O anão caminhava de cabeça baixa, visivelmente perturbado, um forte contraste com o guerreiro ousado e confiante que era quando se conheceram. Considerando tudo o que acabará de acontecer, era compreensível. Ninguém conseguia manter a alegria depois de tudo o que havia passado. O que está pensando? Geralt incitou seu cavalo a se aproximar, dirigindo-se diretamente a Gabor. Ele conhecia a tripulação de Yarpen há anos e, por extensão, nutria certa afeição por todos os anões de Marrakon. Desde que chegará, também se simpatizara com a personalidade de Gabor. Embora os eventos recentes tenham complicado as coisas, Geralt sabia que nada disso tinha sido culpa de Gabor. Gabor ergueu a cabeça e olhou para Geralt, com a culpa brilhando em seus olhos mais uma vez. Alguns anões valorizavam a honra ainda mais do que os cavaleiros humanos, e Gabor era um deles. Era por isso que ele se sentia particularmente arrependido por ter escondido a verdade de Lan e seu grupo antes. Eu só estava pensando em como é Cintra. Afinal, é lá que os rapazes Zigrin vão morar de agora em diante. O clã Zigrin, ou pelo menos parte dele, estava prestes a se mudar para Cintra. Este foi outro desfecho significativo de todo o incidente que Lan conseguiu assegurar. O ancião-chefe havia imposto uma punição severa aos Zigrins. Todos os Zigrins envolvidos nesta operação cumprirão 500 anos de trabalhos forçados nas minas. Aqueles que se recusarem serão exilados de Marrakon e proibidos de jamais pisar nas montanhas novamente. Então, quem seria enviado para as minas e quem escolheria o exílio? Lan não sabia quem aceitaria a sentença de trabalho, mas aqueles que enfrentariam o exílio já haviam sido decididos. Gabor, os jovens guerreiros sob seu comando e os guerreiros anões que hesitaram em atacar Geralt, aqueles que finalmente se afastaram e permitiram que Gabor fizesse seu movimento contra o líder do clã. Esta lista não foi escolhida por Lan, nem foi resultado de algum acordo tácito. Esses anões haviam sido exilados por meios tradicionais e adequados. Aliás, com exceção de Gabor, todos eles ainda estavam presos no Monte Carbono, aguardando a sentença formal. Lan simplesmente teve a vantagem de saber o resultado um pouco antes da maioria. Quanto ao motivo pelo qual esses anões exilados estavam indo para Cintra, essa era outra questão completamente diferente. Ao ouvir Gabor expressar suas preocupações sobre o futuro, até Geralt sentiu-se compelido a oferecer alguma garantia. Acredite, bruxos são ainda menos bem-vindos no norte do que anões. E apesar disso, acabei gostando de Cintra, disse Geralt, com um leve sorriso irônico no canto da boca. Além disso, Yarpen provavelmente já lhe contou mais de uma vez sobre sua vida em Cintra. Então, com o que exatamente você está preocupado? Gabor lançou um olhar inquieto para Lan, o que fez Geralt balançar a cabeça. Confie em mim, ele não tem problema algum com você. Contanto que você e seus guerreiros sigam as ordens no campo de batalha, vocês conseguirão exatamente o que procuram. Quem sabe? Talvez você até construa um novo e mais forte clã Zigrin em Cintra. A longa jornada continuou, as horas passando em conversas tranquilas. Não demorou muito para que sinais distantes de civilização aparecessem, finas trilhas de fumaça subindo acima da paisagem coberta de neve. Um assentamento surgiu à vista com uma arquitetura inconfundivelmente anã. Cada casa parecia ter crescido da própria montanha, com a maior parte de sua estrutura se misturando perfeitamente à rocha e à terra ao redor. Esta é Fosso da Bruxa, a cidade onde reside o clã Ferenc, anunciou Gabor, forçando-se a se concentrar em seu papel de guia. Sei que o nome soa estranho, mas os Ferens tomaram esta terra depois de exterminar um ninho de arpias. Eles pensaram que o nome serviria como um testemunho de sua vitória. Eu sei o que você está pensando, por que não chamar de ninho da arpia? Petri interrompeu, dando de ombros. Mas Ei é a terra deles. Ninguém jamais conseguiu arrancar o motivo do próprio chefe Ferenc. Os dois anões trocaram um olhar e então se viraram simultaneamente, sem vontade de insistir no assunto. O que me importa agora não é o nome da cidade, interrompeu Geralt. São as pessoas. Ele apontou para a borda do assentamento, onde um grupo de anões se reunirá. Eles aguardavam sob o vento cortante, os olhares fixos no horizonte com uma expectativa mal contida. Eles estão nos recebendo? Lan balançou a cabeça. Não avisamos o clã Ferenc sobre nossa chegada. E além disso, não acho que as pessoas que recebem convidados de honra pareçam tão preocupadas. Nos arredores do Poço da Bruxa, dezenas de anões se amontoavam com expressões que misturavam esperança e inquietação. Cada um deles carregava uma cesta cheia de linguiças defumadas, pãezinhos macios e fofinhos e canecas de cerveja espumosa. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.